A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. E o tema da mensagem de hoje é: dê graças a Deus. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no versículo de número 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Agora, seja sincero comigo. Você costuma dar graças a Deus por tudo? Quando eu falo tudo, é no sentido geral. Até quando acontece alguma coisa aparentemente estranha, ruim, não é difícil dar graças nesses momentos? Eu quero que você preste bastante atenção nessa mensagem, para que a gente possa saber se é possível e se existe algum propósito em dar graças a Deus até quando acontece alguma coisa aparentemente ruim. Quero aproveitar e pedir a você que separe um pouco aí do teu tempo e se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e no final desta mensagem compartilhe com alguém que você ama. Vamos lá então para a mensagem? Será que existe como dar graças a Deus por alguma coisa que aconteceu e que nos incomodou? Vamos ver? Preste atenção nessa história. Em um determinado bairro, as pessoas reclamavam muito sobre as constantes quedas de energia. A energia sempre acabava naquele bairro. Elas podem ocorrer até 3 vezes numa semana e duram até 24 horas. Olha só que incômodo, não é? Ficar sem energia por tanto tempo. E durante estas 24 horas, mergulhando o bairro na escuridão, era isso que acontecia. É difícil suportar esse inconveniente quando não podemos usar os aparelhos domésticos básicos. Uma vizinha deste bairro, que é cristã, muitas vezes perguntava: isso é algo pelo qual devemos agradecer a Deus? Então quer dizer que ficar sem energia é motivo de agradecer a Deus? Ela estava se referindo a 1 Tessalonicenses, esse texto aí que eu acabei de ler para vocês, do capítulo de número 5, no verso de número 18, porque lá diz que é para dar graças em tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco ou para conosco. Então eu tenho que dar graças a Deus por ficar sem energia? Bom, é claro que damos graças a Deus em todas as coisas, mas essa é uma maneira tímida de dizermos e é negada quando a gente reclama. Seja sincero, a gente diz que está dando graças, porém, cada vez que acontece alguma coisa de ruim, ou nesse bairro, todas as vezes que a luz, a energia acabava, essa mulher cristã, ela reclamava.
Certo dia, porém, a nossa crença de que devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias assumiu um novo significado. Esta mulher diz na história dela o seguinte: voltei do trabalho para encontrar nossa vizinha visivelmente abalada, dizendo: graças a Deus que faltou energia hoje. Minha casa teria sido completamente queimada e a minha família, e eu, assim disse aquela vizinha, teríamos perecido. Um caminhão de coleta de lixo tinha atingido o poste de eletricidade na frente da casa dela e derrubado os cabos de alta tensão sobre várias casas. Se os cabos estivessem energizados, as mortes teriam sido inevitáveis. As circunstâncias difíceis que enfrentamos podem dificultar a nossa gratidão. A gente não quer dar graças a Deus, não. Mas é porque não estamos entendendo o que por trás daquela situação, o livramento que Deus pode estar nos dando. Podemos ser gratos ao nosso Deus, que vê em cada situação uma oportunidade para que confiemos nele, quer vejamos ou não os seus propósitos. Eu quero contar para você de uma mulher. Você acredita que a mulher se atrasou? Parece uma coisa ruim, não é? Essa aqui já é uma outra história. Preste atenção. Uma mulher estava fazendo um propósito com um pastor todos os dias. Em um determinado dia ela acordou atrasada e ela não conseguiu se arrumar, ela não conseguiu fazer tudo o que ela tinha que fazer, como todos os dias. E quando ela estava saindo de casa, o propósito com o pastor começou lá na televisão, e ele disse, não me lembro se era na televisão ou no celular, mas era um propósito que começava exatamente naquela hora. E ela olhou e disse, ou eu faço o propósito ou eu vou trabalhar. Não tem jeito. O pastor olhou, parecia que sabia, irmãos. O pastor falou, não saia. O pastor, como ele fazia o programa ao vivo, ele disse para ela, para todos os irmãos, ele não sabia que ele estava falando com ela, na verdade. Ele disse, não saia. Faça o seu propósito. Não saia sem cumprir o teu propósito com Deus. Então, depois de muita insistência, ela entendeu, eu preciso ajoelhar, eu preciso cumprir o meu propósito, que eu faço todos os dias. Eu não sei se era uma campanha de 21 dias, se era uma campanha de 7 dias, mas ela disse, o pastor está insistindo muito, eu não vou quebrar. Resultado, ela ficou lá fazendo a campanha e perdeu o ônibus, chegando depois atrasada no serviço. No dia seguinte, ela acordou no horário, fez todo o propósito direitinho, aliás, se arrumou, preparou tudo, deu tempo de fazer o propósito com o pastor e saiu dentro do seu horário, sem nenhum problema. Quando ela chegou no ponto, as meninas que iam trabalhar com ela, disse para ela assim, o que aconteceu com você ontem, que você não veio trabalhar? Ela disse, sim, eu fui trabalhar, só que eu peguei um outro ônibus, porque eu saí de casa atrasada. Eu estava saindo
E o pastor, ele insistiu lá no propósito que eu faço, não saia sem fazer o propósito de oração. Ele insistiu tanto que eu resolvi cumprir o meu propósito. E acabei que perdi o ônibus. As meninas falaram: Deus te deu um grande livramento. Ela disse: por quê? Aquele ônibus que você perdeu foi o ônibus que nós pegamos. Todas as pessoas daquele ônibus foram assaltadas e os ladrões levaram tudo. Você foi a única que teve o livramento. Meus irmãos, que coisa tremenda, não é? Agora, como que eu vou dar graças se eu não entender que por trás de qualquer que seja a situação da minha vida, Deus poderá estar agindo? Talvez você esteja dizendo: pastor, as circunstâncias, um problema, uma situação adversa, de repente pode corroborar para o bem. Isso pode depois fazer com que eu entenda que Deus está no controle de tudo, exatamente, até quando as coisas aparentemente estão ruins. Tem propósito de Deus nisso, irmãos. Tem propósito, até quando alguma coisa estranha acontece, levante as mãos aos céus e diga: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, no que se diz respeito à minha vida. Grave essa mensagem em seu coração e, a partir de hoje, comece a olhar as situações com uma outra ótica, de uma forma diferente. Comece a entender que é de repente Deus permitindo para te dar um grande livramento. Amém? Dê graças a Deus, sempre, em tudo e em todas as coisas. Coloque a mão sobre o seu coração. Deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, acabamos de aprender que existem algumas circunstâncias que arrancam de nós, ao invés de gratidão, de louvor, de agradecimento, arrancam de nós murmurações, reclamações. É como se nós não entendêssemos que por trás de todas as situações, na vida daquele que te serve, na vida daquele que te adora, tudo e todas as coisas estão sob o seu controle. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso de número 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Deus nos perdoe quando a gente não consegue entender que, através de algumas situações que o Senhor permite, por trás pode estar acontecendo um grande livramento. Ou, através de situações que o Senhor permite, pode se iniciar um grande entendimento de coisas que eu jamais saberia se o Senhor não tivesse permitido algumas situações. Amados, você que me ouve, não se esqueça.
até quando aparentemente estamos perdendo. Com Deus, estamos ganhando, porque Deus deixou escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu propósito. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Ganhamos experiências, ganhamos conhecimento, ganhamos força, entendimento de coisas que jamais teríamos entendimento. E Deus as permite para nos fortalecer e sairmos lá do outro lado de todas essas circunstâncias, ainda que ruins. A gente sai lá do outro lado, com certeza, dizendo: agora sim, eu sei entrar e sei sair dessa situação, porque Deus me permitiu provar a parte ruim para aprender a tomar posse do que Ele tem de melhor para me entregar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima reflexão.